Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um vídeo. Esse é o quarto e último vídeo da saga Os Assírios. E nesse vídeo nós vamos ver os grandes reis assírios. Alguns nomes serão revisitados e vamos ver de forma aprofundada os seus feitos, até seguindo aqui a cronologia até o fim do Império Neo-Assírio. Vamos ver as razões para que isso tenha acontecido. Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos, já aportem o like, compartilhem, quem gosta desse tipo de conteúdo. Para quem chegou agora, sejam bem-vindos. Eu trago conteúdos de antiguidade e idade média. Dá uma conferida aí na playlist, que tem vários conteúdos para vocês. Me sigam nas minhas redes sociais, meu Instagram que está embaixo aí na janelinha. E também tem um link na descrição, tanto Instagram como Facebook. Também tem a nossa área de membros, vocês podem fazer parte, ajudar aqui a funcionar um patrocinador do canal e ter acesso a vídeos exclusivos, são curtas com Zelota, que são coisas que eu não falo aqui no canal e falo nessa parte da área de membros. Beleza? Vídeos todas as quintas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação e com muito calor, né, que está fazendo aí nesses últimos meses. Eu que sou calorento sofro um bocado. Então vamos lá para esses reis neo-assírios, que eu vou iniciar a lista com o Tiglat-Pileser III. Eu já falei sobre ele brevemente aí no vídeo anterior. Ele que reinou no século 8 a.C., de 745 a 727. Bom, como eu já havia mencionado também anteriormente, ele reestruturou as forças armadas, que foi uma fase que os assírios estavam em baixa ali no exército. Foi a época que houve uma estagnação do império, então ele volta, dá essa reativada no exército e vai reestruturar o exército. E também ele vai mexer ali na burocracia do governo. Uma coisa que ele vai fazer é de reafirmar ali o controle central sobre o império, e ele reconquistou a costa do Mediterrâneo, que havia sido perdida pelos assírios, e vai subjugar a Babilônia. Então, como é que ficou essa questão do exército? Ele vai substituir o recrutamento do exército, que vai ser feito o seguinte: ao invés de ter soldados serem enviados para o exército, as pessoas, inclusive aquela população que havia sido subjugada, ele vai trocar por uma taxa de mão de obra que era imposta para cada província. E também ele vai exigir ali um contingente de homens de cada estado vassalo, no caso para a mão de obra. E aí vamos ter o seguinte: ele vai derrotar o reino de Urartu, vai ser uma das vitórias dos assírios contra Urartu, mas a queda de Urartu definitiva vai ser mais na frente. Inclusive lembrei do nome de quem foi que fez, né? Eu mencionei que não lembrava quem tinha sido, mas foi o Sargão II, que eu fiz vídeo sobre ele em vídeo individual aqui no canal. Bom, então ele vai derrotar o reino de Urartu, né, que tinha se levantado novamente contra os assírios e subjugou a região da Síria. Bom, durante esse reinado do Tiglat-Pileser III, o exército dos assírios vai se tornar a maior força militar da história até aquele momento, né? E vai servir como exemplo ali, como modelo para outros exércitos de outros povos que viriam posteriormente aos assírios, e alguns até que eram ali contemporâneos dos assírios, que os enfrentaram e depois conseguiram derrotá-los mais na frente, né? Então tem essa questão das táticas, da organização e dos treinamentos, e essa eficiência que o exército assírio tinha, e vamos ter como esse modelo a ser copiado. Bom, então o Tiglat-Pileser III ele foi sucedido pelo Salmanaser V. Teve um reinado breve ali de 727 a 722 a.C. Por quê? Porque ele depois foi deposto, né? Mas durante seu breve reinado ele manteve ali as políticas do Tiglat-Pileser III, né? Mantendo essa mesma estrutura. E quem sucedeu ele foi o Sargão II, né? Que reinou de 722 a 705 a.C. Durante o reinado do Sargão ele conseguiu expandir ainda mais o império. O reinado dele foi contestado pelos nobres, porque foi alegado que ele tomou o trono, né, ilegalmente. E aí o Sargão II ele manteve a coalizão do império, ele conseguiu derrotar de forma definitivamente, ali em definitivo no caso, o reino de Urartu, na batalha que aconteceu em 714. Então tem vídeo aqui no canal que eu mencionei, vou deixar o card aqui, quem quiser assistir depois.
E são 2 vídeos, se eu não me engano, eu detalho lá como foi essa batalha e que o cara mostrou ali uma total liderança e tomar a frente no momento de desespero. O pessoal estava desistindo, ele foi lá e escalou montanha para enfrentar Urartu, porque Urartu ficava numa parte, né, um reino que ficava em cima de uma montanha, e a cidade era construída dentro das pedras, né? Inclusive tem vídeo sobre Urartu também aqui. Bom, então o Sargão II, depois do seu reinado, quando ele faleceu, ele foi sucedido pelo Senaqueribe, que reinou de 705 a 681. E o Senaqueribe ele ficou marcado justamente pela campanha implacável que ele fez contra o reino de Judá e o reino de Israel, além de províncias gregas que ficavam lá na Anatólia ou Ásia Menor. Anatólia era mais a forma que os romanos chamavam. E a batalha mais famosa dele vai ser justamente o cerco que foi feito lá em Jerusalém, que foi descrito nos Anais de Senaqueribe, que é um bloco cuneiforme, tem imagem disso aí, que inclusive esse bloco foi descoberto em 1830, já depois de Cristo, né? 2 séculos atrás, no caso, quase 2 séculos, né? Então ele fala sobre essas façanhas militares do Senaqueribe, que são todas descritas nesse bloco. Então lá diz o seguinte, né, que o Senaqueribe ele conseguiu capturar 46 cidades e sitiou a cidade de Jerusalém até conseguir conquistá-la. Esse relato ele é contestado na Bíblia, no livro 2 Reis, capítulos 18 e 19, e diz que Jerusalém foi salva pela intervenção divina e que o exército assírio foi expulso, mas que a região foi conquistada. Então eles não falam, no caso na Bíblia, diz que Senaqueribe não conquistou Jerusalém, mas enfim, aí vamos ter as questões das fontes. E as vitórias militares de Senaqueribe aumentaram a riqueza do Império Assírio. Então ele vai mudar a capital para Nínive, né, que foi uma coisa que eu também mencionei anteriormente sobre ele já. E ele construiu um palácio lá em Nínive que ficou conhecido como um palácio sem rival. Um palácio grandiosíssimo que o Senaqueribe fez. Inclusive tem um que foi feito lá na Mesopotâmia, né? Inclusive tenho aqui uma dica já de livro para vocês também, que era o seguinte: esse palácio Senaqueribe, segundo o Christoph Scarre, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele fala que haviam grandes monumentos construídos colossais e também existiam jardins que foram construídos no palácio na Babilônia. E aí tem uma outra historiadora, que ela é uma assiriologista, que lê para não errar, que se chama Stephanie Daly. Inclusive tem livro dela aí, que é justamente sobre a Babilônia, que é a respeito dos jardins suspensos da Babilônia. Stephanie Daly, que é uma assiriologista inglesa. Então ela menciona que ela, segundo a sua versão, e que os famosos jardins suspensos da Babilônia, com das 7 maravilhas do mundo antigo, foram construídos pelo Senaqueribe. Enfim, é uma das ideias, né? Não sabe que existe outra versão para isso, inclusive tem uma questão de romantismo por trás, que eu contei já em um vídeo lá antigo, não lembro mais qual foi, mas que será refeito também nessa saga do remake que eu estou fazendo agora no canal. Bom, então aconteceu o seguinte: a história acabou se repetindo, né? O Senaqueribe ele não olhou para o passado e não aprendeu as lições que a gente já viu aqui que aconteceu no canal. Ele resolveu atacar a cidade da Babilônia, saqueou os templos, e aí vai ter aquela questão de causar a ira dos deuses. Então os filhos dele vão ficar contra ele, o povo fica contra ele. E aí ele vai fazer vai acontecer o seguinte com ele, a mesma coisa que aconteceu com quem fez isso antes. Ele vai ser eliminado pelos próprios filhos no palácio dele lá em Nínive. Só que aí tinha uma questão por trás disso, já que esses filhos dele, que eram mais velhos, teriam direito ao trono. E o Senaqueribe tinha escolhido o filho dele mais novo, que era o Assaradão, para ser o seu sucessor. E aí o que aconteceu foi que eles o eliminaram por conta disso, né? Por esse motivo deles não terem sido escolhidos por uma ordem natural, né? Os mais velhos, para serem ali os sucessores dele. E aí aconteceu de que o Assaradão assumiu o trono, né? Ele, por conta aí dessa questão do saque e o Senaqueribe ter sido eliminado, e ele reinou de 681 a 669. O primeiro projeto dele
como rei dos assírios foi de reconstruir a Babilônia. Então Assaradão foi lá e emitiu uma declaração oficial alegando que a Babilônia havia sido destruída pela vontade dos deuses devido à maldade da cidade e à falta de respeito pelo divino. Olha só a desculpa do cara. E em um momento nessa proclamação ele vai citar que o Senaqueribe tenha tido uma participação na destruição da cidade, mas deixou claro que os deuses escolheram ele, Assaradão, para restaurar a cidade. Então Assaradão ele vai também ter como destaques na sua trajetória como rei dos assírios a conquista do Egito, que foi um fato que o Senaqueribe tentou, né, era um objetivo do Senaqueribe, e o Senaqueribe não conseguiu. Esse feito aí acabou sendo realizado pelo Assaradão. Então o império vai ficar muito extenso, né? As fronteiras agora estavam ligadas ali na parte norte, fazia fronteira com as montanhas dos Zagros, onde hoje fica aí o Irã, né? Montanhas dos Zagros, e a parte sul fazia fronteira com a Núbia, que é onde hoje fica o Sudão. Já a parte leste e oeste faziam fronteira com a região do Levante, que é onde fica aí o moderno país do Líbano, no Líbano hoje, e também de Israel. E a parte, no caso lá oeste, com a Anatólia, que é onde hoje fica a Turquia, né, já que a Anatólia fez parte, era uma boa porção ali do Império Otomano, né. Bom, então o reinado dele foi marcado ali por grandes campanhas e a estabilidade que ele conseguiu manter o Império Assírio. E também houveram ali os avanços, no caso, na medicina, na alfabetização, a matemática, astronomia, arquitetura e artes. O Assaradão ele tinha a sua mãe que se chamava-se Zacuto, que era uma personagem muito importante no seu reinado, e toda vez que ele saía numa campanha, a mãe dele ficava no lugar dele no trono, como uma rainha regente. Então a Zacuto ela vai ser a rainha mais bem documentada dessa época do Império Neo-Assírio, e ela também é conhecida como Naquia. Bom, então o que aconteceu durante esse período em que o Assaradão estava fora e a Zacuto estava no trono? Então ela fez um acordo de paz com os estados vassalos, que no caso eram os medos e os persas, para evitar que eles se manifestassem ou atacassem os assírios durante essa transição. Caso como Assaradão vivia saindo em campanhas, podia ser que ele fosse eliminado para o mundo além vida de nenhuma dessas campanhas. Então o seu sucessor, que era o Assurbanipal, que era seu filho, já estava sendo preparado para assumir o trono. Então quando ele assumisse, o Assurbanipal já tinha um acordo de paz que já estava amarrado, né? E esse tratado ficou conhecido como Tratado de Fidelidade de Naquia Zukuru, né, que garantiu ali a tranquilidade para a transição do reinado para o Assaradão. E aí aconteceu no caso do Assurbanipal, né? No caso do Assaradão, ele estava se preparando para uma campanha contra os núbios quando ele faleceu. Então aí o trono passa para o último rei assírio, que foi o Assurbanipal, que reinou de 669 a 631 a.C. Ele foi o mais alfabetizado entre todos os governantes assírios. E ele é o mais conhecido, né, dos dias de hoje, por conta ali da vasta biblioteca que ele montou no palácio de Nínive, na biblioteca de Nínive, do reinado do Assurbanipal. Então, mesmo sendo um homem letrado, ele também era implacável ali com os seus antecessores, sendo também ali com seus inimigos. Tem algumas relatos aí a respeito do Assurbanipal com relação ao rei dos Elamitas, né? Esse é um detalhe que eu vou contar aqui. O Assurbanipal ele faz uma campanha contra os Elamitas e ele vai fazer uma campanha decisiva contra eles. Então a região o reino de Elam, né, vai ser adicionado ali ao Império Assírio. Então tem uma história de uma imagem, eu vou ver se eu acho isso por aí pela internet. Bom, se eu não achar, eu não coloco, eu não achei. Dele fazendo como se fosse um piquenique com a esposa, em uma parte que tinha umas árvores,
E nessas árvores estavam a cabeça, as mãos e os pés decepados do último rei elamita. Isso era uma imagem que mostrava ali essa brutalidade do Assurbanipal. Então, apesar de ser um letrado, ele também tinha esse lado aí de ser bastante cruel. Bom, então, reconhecendo ali a importância do passado, o Assurbanipal, o que ele faz? Ele mandava os escribas irem nas cidades que eram conquistadas para que eles fizessem cópias dos livros ou trouxessem esses livros para a cidade de Nínive, onde seriam nesses livros seriam anexados ali aos arquivos da biblioteca de Nínive, e para que esses conhecimentos não fossem perdidos. Aí o Assurbanipal reinou por 42 anos e teve um reinado de muito sucesso, né? O império cresceu muito com ele, e isso acabou sendo um problema, a questão do império ficar grande demais e fica difícil fazer a defesa das fronteiras. Então não havia homens suficientes para fazer a proteção, a guarnição ali dos principais fortes e postos avançados do Império Assírio. Então, quando Assurbanipal faleceu em 631 a.C., o império começou a desmoronar. Os sucessores dele foram dois reis com nomes muito chatos de falar aqui. Foi o Ashur-retil-nani, que reinou de 631 a 627, um reinado curto. E o outro que foi o Sinsariskun, que reinou de 626 a 612, inclusive foi o último rei assírio. Então eles não conseguiram manter o império unido e as regiões começaram a se separar. Então o governo assírio era visto ali como excessivamente severo por seus súditos, apesar que tinha alguma parte ali que vivia até com certo luxo, e os estados vassalos começaram a se rebelar contra os assírios. E aí em 612 a.C., a cidade de Nínive foi atacada e a cidade foi queimada também, né? Houve um grande incêndio e esse ataque foi feito por uma coalizão formada pelos persas, pelos medos, pelos babilônios, citas, entre outros povos. Então a cidade de Nínive ela é queimada, destruída, a biblioteca também, né? Aquela biblioteca que havia todo aquele acervo que foi reunido pelo Assurbanipal, e tudo isso foi destruído. Os tabletes de argila, né, derreteram, então muito conhecimento se perdeu, pouco sobreviveu ali a esse incêndio e essa destruição da cidade de Nínive. Então o Império acabou, assírio, definitivamente acabou 15 anos depois do reinado, do falecimento, no caso, do Assurbanipal. E aí na sequência outras cidades assírias vão ser conquistadas, a própria cidade de Assur vai ser também destruída, e foram cerca aí de diversas cidades que foram sendo destruídas ali pelos assírios, né? No período ali de 2 gerações, né, cidades assírias viraram ruínas. Inclusive as ruínas de Nínive elas foram cobertas pela areia pelos próximos 2000 anos. Ou depois é que foram ali encontradas. Bom, e só para finalizar aqui esse vídeo, já para não ficar muito grande, o legado dos assírios, que na verdade eu vou me aprofundar mais ali na parte da parte de membros. Os assírios eles deixaram como legado, o primeiro ponto foi a questão militar, a forma como eles lutavam, a questão dos cercos que eles faziam, então essas estratégias que vão acabar sendo adotadas por outros povos. Outra questão foram os conhecimentos. Existiam vários reinos que foram anteriores ao dos assírios, e esses povos eles tinham esses registros de conhecimentos de ciências, no caso da astrologia, da medicina, da matemática e entre outros conhecimentos, botânica e tal. Então isso estava tudo escrito em acadiano, né, que era a língua dos acádios, que foi um povo que dominou por um bom período ali a Mesopotâmia. Então eles fizeram a transcrição desses textos para o aramaico, que era uma língua que foi do povo, que eram os arameus, e essa língua era mais fácil de ser compreendida, de ser falada e de ser escrita. Então muitos desses textos todos estavam lá naquela biblioteca de Nínive que acabou, né, sendo queimada. Mas algumas coisas
foram salvas e foram aproveitadas pelos povos ali que sucederam os assírios. No caso, na sequência, nós tivemos os babilônios, depois tivemos os medos e os persas. Eram povos diferentes, na verdade, os persas ali eram meio com uma família, uma dinastia que estava subjugada, era vassalo dos medos, depois eles viram o jogo, enfim, tem essa história aqui no canal. Mas recomendo, eu tenho ouvido tanto dos persas como dos medos, então recomendo que sejam dos persas que dos medos, que não está mais recente, enfim, não está tão ruim como esses vídeos antigos que eu fiz aqui. E então vamos ter depois, na sequência, Alexandre o Grande, e depois vamos ter os Seleucidas, os Espartas, enfim, vai ter muita gente que vai ocupar ali esse território, e esse conhecimento vai continuar sendo propagado para outros povos, os conhecimentos vindos do Oriente, beleza? Então vou ficar por aqui, um abraço, Zelota. Ah, já esquecendo, como a gente encerrou agora essa saga, e eu disse que eu ia ficar alternando aí, né, de refazer alguma coisa antiga que eu já tenho aqui no canal e trazer uma coisa nova. Então a gente agora vai trabalhar uma coisa nova. Então o pessoal me pediu muito para trazer um tema e voltar ali para a Península Ibérica. Então tem um que vou mostrar a enquete, né, que vai ser dos astúrios, né, que vai ser uma opção. Segunda opção, estou pensando aqui em colocar os ibéricos, certo? Os íberos, né, no caso. Enfim, depois eu coloco lá na enquete, mas vão ser dois povos lá da Península Ibérica. Então essa enquete deve estar sendo postada aí para vocês na comunidade na sexta-feira, beleza? Então a gente vai ficar por aqui, agora sim, vamos me despedir. Um abraço, Zelota, até lá, falou pessoal.